Já tá on? Oi, gente. Ah, entrou, deixa eu chamá-la. Achei que você ia me abandonar aqui sozinha. Ixi, peraí que eu acho que... Ajeita. Tudo bem? Você me ouve? Agora sim, agora sim. Oh, agora vai. Ih, Débora, tudo bem? Boa noite, meu amor. Você tá bem? Sim, tô tranquila. Melhorou aí a sinusite, o lance aí de saúde? Eu tô fazendo direto a inalação, né? Tá complicado, tá complicado. Mas vai indo, não é nada de gripe, nada, é alérgico de família mesmo. Ah, minha Então, linda. Sim, normal, né? hum. Escuta, tenho assistido a milhares de lives que você tem feito. Você tá ficando famosa por todos os lados do mundo, né? Tá todo mundo querendo te ouvir, querendo saber de ti, querendo saber dos textos, dos processos e de tudo mais. Você tá muito chique. Tá rolando uma grana já ou não? Capaz. Estão pagando bem? Estão pagando bem? Tá rolando uma grana já? Ah, aham. Só um Má, deixa... minutinho, Débora, tá um pouquinho cortando, não tô Tá. conseguindo. Vê se melhora. Melhorou? Ainda tá cortando? Como é que tá? Deixa eu entrar de novo. Tá. Deixa eu ver se passou uma galera aqui. Oi, Vlad. Oi, Jéssica. Lindos, fãs das lives já, tô virando um vício. Vamos só esperar ela voltar aqui para ver se melhora a conexão. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta específica, deixa aqui, tá? Para eu poder fazer. Melhorou? Como é que tá? Agora tá bem. Que bom. Então tá, ó, Má, eu vou dividir com você a conversa mais ou menos como eu tenho feito com todo mundo, para a gente te ouvir um pouco, falar sobre você, sobre teu momento, sobre o processo desse livro e dos Tá. novos projetos que você está trabalhando aí, que muito me interessam saber. Eu tenho acompanhado tua escrita aí, essa evolução, aí essa mudança, outras temáticas, né? Um outro tom mesmo que se dá. E eu posso dizer que eu sou muito próxima do livro, por conta da revisão e por conta dessa proximidade que a gente tem. Mas, então, eu queria muito saber desse novo escrever, se você quiser contar um pouquinho para a gente, dessas novas ideias. Depois eu vou deixar o Thiago te encher um pouco o saco, que ele está morrendo de vontade de falar contigo. E aí a gente reserva um momento para leituras, se te agradar. Inclusive, o pessoal que está aqui, vocês podem pedir, como os poemas eles ficam muito abertos ali no Facebook, se vocês quiserem ouvir algum específico, vocês podem deixar por escrito aqui, que eu acho que vai ser muito legal. Né? O sotaque dessa mulher é uma coisa linda de morrer, né? Uma coisa linda. Perde para o sotaque só do irmão quando tá falando do café da manhã, né? Nos áudios. Aí é uma coisa incrível. Aí não tem comparação. Uma Aí é bolada, um isso. bombinho. Aí é lindo. Então, Má, vamos te ouvir. Fala um pouco de você, fala do livro, fala dos novos projetos. Estamos aqui para te ouvir. O livro, esse, A Mulher
Eu até comentei um pouco sobre isso lá na... Acho que congelou um pouquinho de novo. Mas a gente tá te ouvindo bem. Ele começou a ser escrito lá por 2013, mais ou menos. E eu digo que ele começou a ser escrito lá não é porque todos os poemas vieram a partir desse ano, mas porque o poema que deu origem ao que eu considero a temática principal dele nasceu lá, em 2013. E no início esse poema se chamou Perséfone porque eu tinha uma ideia de, de texto com relação mãe e filha, e algo de submundo, de mundo dos mortos, uma filha que viajava para o mundo dos mortos, algo assim. E esse poema é o primeiro, ou o segundo, que abre o caderno As Filhas, as Mães, as Avós. E ali já se vê a temática da mulher, ainda na figura da menina, e da boneca, que são temas. Até o Vlad recuperou, estava revendo hoje as fotos dele. E que ensaio fantástico que ele fez, né? Esse ensaio fotográfico dele ficou maravilhoso. Fugiu totalmente ao que eu esperava e me surpreendeu um monte. E, e aí ele traz já a imagem da boneca que ele trouxe na fotografia. Eu trabalho em seguida, depois ao longo desse mesmo caderno, a boneca junto com a mãe, junto com a sala de costura, e é uma boneca de pano para a qual se costuram roupas, e em torno da qual as meninas costuram roupas, né? Então, eu acho que ele começou, na verdade, a ser gestado em 2013 com esse poema, e a partir dali veio seguindo numa escrita que é esse meu processo que tu e o Thiago conhecem bem, até dá um pouco de estresse, mas é um pouco jeitão, assim, eu vou escrevendo, aí eu releio, aí eu volto, e eu acho que é um poema, para citar o Helder, que é um só poema que vai acontecendo, e eu tento fazer linhas derivadas dele mesmo com uma temática principal, que eu acho que é a temática da mulher e do corpo da mulher. Então, ele começou assim para mim, subjetivamente. Esse livro começou assim para mim. Agora, no final, ali por 2017, 2018, surgiu com muita força o tema do erotismo nessa escrita também. E aí eu escrevi aquele texto que compõe o caderno em prosa poética, né, que é aquele Serra Sem Fim, e, e vieram todos os textos do Caderno dos Fins em que a figura da... Até o Leonardo Antunes está aí. Vou dar um oi para ele, porque eu tenho conversado um pouco com ele sobre um segundo projeto, já tu perguntou sobre o segundo projeto, que dá uma espécie de continuidade a esse Caderno dos Fins, em que o desejo é visto sempre a contraluz de uma cena de enlutamento ou melancolia muito próximo daquilo que eu vejo talvez também num poeta que eu gosto imensamente, que eu cito lá num dos textos, que é o Antônio Gamoneda, a Alejandra Pizarnik, o próprio Herberto Helder, em alguns momentos aqui e ali, Alfonsina Storni, são poetas que me influenciam por trazerem essa relação de ambivalência entre desejo, inalcançabilidade, melancolia, gozo, a falta, e com um erotismo que quase ali, pelo menos nos textos mais recentes, eu tenho encarado essa questão com mais radicalidade, com erotismo que beira a pornografia, mas que ainda não é, eu acho, talvez uma mulher submersa, não é ainda uma pornografia assim, num sentido muito explícito, sei lá, ou sugere isso. Mas nos textos mais recentes, aí eu sinto que tem caminhado para aí, sabe?
Eu sinto mesmo, eu acho que é por aí. Eu acho que em Mulher Submersa tem essa sugestão e esse lirismo todo em volta dessa sexualidade, sensualidade, e agora tá ficando um pouco mais escrachado, tão belo quanto, tão bonito. As imagens, elas vão tocando, né? Eu vejo às vezes os comentários das pessoas e como eles se aproximam daquilo que quase todo mundo sente. Então, assim, eu vejo que o seu polir o texto, então, assim, trabalhar um verso milhares e milhares de vezes faz com que, de repente, todos os pontos sejam avaliados. Então, da gramática, da fonética, tudo, né? Então, às vezes, nossa, olha, tem um problema aqui, né? Mas fica lindo. É um polimento que vale muito a pena, porque é um trabalho inacreditável, uma coisa muito bonita de ver. Muito bonita. Eu sei que tem algumas perguntas aparecendo aqui, então o Thiago está até anotando aqui, porque eu deixo passar, estou prestando atenção na conversa, mas prometo que vou voltar às perguntas das pessoas. Mar, me conta uma coisa. Sobre todo esse processo de escrita, quando, assim, quando foi o momento mais... Não vi, Mar. Acho que tá cortando um pouquinho. Acho que caiu, inclusive, a conexão da Mari, ó, tá... Eu acho que você precisa... Voltou? Voltou, Mar? Voltou? Tá me ouvindo? Eu acho que eu vou ter que sair. Tudo bem, se você sair, eu te chamo de novo aqui. Não tem problema. Eu não sei se é a minha conexão ou a sua que tá travando. Tá me ouvindo? Me ouve? Saiu. Deixa eu chamar ela de novo. Pera aí, moçada. Vou adicioná-la. Enquanto ela tá voltando aqui na conexão, Vlad, eu sei que você tá aí ouvindo a gente. Hoje teve uma briga entre nós duas por causa de uma fotografia sua. Que ela falou, eu vou postar essa imagem. Então eu falei, não, mas essa é a minha preferida. E era a preferida dela, ficou uma briga por causa da imagem. Mas, tô contando pro Vlad hoje a nossa briga sobre a foto. De quem que era a foto, aquela foto maravilhosa do ensaio. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Você me ouve? Dá Tá me dá ouvindo? para ouvir, sim. Tá. Tô contando pro Vlad exatamente isso. Daquela foto específica, tão maravilhosa. Que no fim eu não vi se você postou. Você falou que ia postar, e aí por fim eu não sei como é que ficou. Você postou? Bacana. Então, assim, esse ensaio é divino mesmo. Eu acho que ele captou ali umas passagens muito, muito especiais do livro, né? E ficou fantástico. Eu não esperava uma agudeza do Vlad com esse olhar dele de ter entrado tão a fundo naquilo que eu acho que é a centralidade do livro. Eu achava que ele ia pegar algo mais dos primeiros cadernos ali, mas ele foi no centro da questão, né? E eu acho que algumas cenas da fotografia dele me são muito caras ali, que são a imagem das mãos vistas muito de perto, os rostos, quase que numa cinematografia meio bergmaniana, algo muito próximo do rosto, da face, a boca cheia de vincos, a boca entranhada nela mesma. Então, gostei imensamente, acho que incrível, assim, achei fantástico. Fiquei bem feliz com ideia do Thiago lá no começo, e aí ter contatado o Vlad e ter dado certo, né? Foi muito legal isso, foi muito 10. Ficou muito bonito mesmo esse ensaio. Eu ia perguntar, antes da conexão cair, a respeito desse, já que é um processo longo, né, desde 2013 para cá, se houve algum momento em que você pensou assim, olha, não vou mais escrever, não é isso, ou vou mudar totalmente, não sei se você já pensou, eu sei que você já comentou aí a respeito de prosa, de repente mudar totalmente. Houve algum momento em que isso se deu? Em 2013,
foi o ano que eu vim para São Paulo. Eu estava lá no Sul, eu trabalhava como professora lá, numa escola em ensino fundamental ainda, nono, oitavo ano, e já escrevia, tinha tido a formação em filosofia, mas eu levava a escrita como um projeto à parte, como um projeto paralelo. Não tinha ela como algo assim tão central. O que eu tinha de central era a certeza de que eu queria continuar na universidade e fazer mestrado, doutorado e a carreira acadêmica. Que se eu tenho um fracasso, assim, no sentido de que eu esperava, e eu tenho fracasso pra caralho, mas se eu tenho um que é um baita fracasso, um fracasso de bandeira erguida, assim, é a expectativa que eu tinha de mim mesma quando eu ingressei na universidade, e o fato de que eu tinha bolsa de pesquisa e tudo que foi criado em torno disso, assim, eu cheguei a me inscrever, tinha ideia de doutorado, mestrado na USP, já tinha até organizado isso com o professor, e aí eu desisti aqui em São Paulo, acabei desistindo e me dediquei, pude ter esse tempo de me dedicar a freelancer e escrita. Então eu trabalhava com visão de alguma coisa, isso, aquilo, e trabalhava na escrita também. E aí eu tive uma série de embates com a cidade, uma nostalgia, assim, é bem típico, acho, para quem vem do interior, né? Chega numa cidade como São Paulo e se apavora um pouco. Para mim foi forte, a minha ligação com o Rio Grande do Sul é muito grande, com a ideia de casa no Rio Grande do Sul é muito grande também. Então eu senti muito isso. E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, assim, eu comecei a fazer para dar conta do estresse, do momento, eu comecei a fazer crochê, a trabalhar com trabalho manual. E me fazia muito bem, era uma coisa que eu trabalhava em conjunto, ou eu estava escrevendo ou eu estava fazendo trabalho manual. E aí depois, só em seguida, com a ajuda também de outras pessoas, que eu assumi realmente a escrita como algo central. É a escrita realmente que faz de mim quem eu sou, e eu escrevo desde 12, 13 anos, e isso ficou um pouco à margem ao longo do curso de filosofia, mas não sumiu, porque eu trabalhava ainda com escrita na filosofia, mas é outra coisa, sabe? A escrita, a escrita de um texto, de um artigo acadêmico é outra onda. E eu nunca consegui, pelo menos enquanto eu estava ligada à universidade, eu não conseguia. Isso é uma questão minha. Tem gente que faz isso, eu admiro muito, porque é algo que eu queria poder fazer e não consigo. Que é esse trânsito, poder transitar num lugar e depois ir para o outro, poder dar conta de atividades de um currículo, por exemplo, e vocês do Urutau sabem que eu tenho problema com prazos, isso, aquilo, né? E aí dá conta também da escrita criativa, da escrita do poema. Sempre foi difícil para mim. Aí eu tive que optar, assim, eu não consegui levar as duas coisas. Por isso que eu digo que porque eu ainda estou lidando com essa decepção, sabe? Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que está sempre em tempo, se isso for do teu, como um objetivo, né? Se for da tua vontade, porque isso é incrível. Tem uma pergunta que talvez tenha uma ligação com isso que você está falando, que é da Karina. O Thiago está separando as perguntas aqui para mim, mas a Karina perguntou quando foi que você se reconheceu como poeta? Quando que você teve esse momento, assim, específico? Porque você acabou de falar desse processo, mas tem um momento específico que você se reconhece como? Você me falou no momento em que você resolveu se dedicar, né, essa escrita criativa, mas quando se deu? Eu come... Tá dando para ouvir, Débora? Porque aqui tá um Tá pouco tranquilo. Não, cortando. não, aqui a gente está te ouvindo bem. Pessoal, se alguém não estiver ouvindo bem, escreve para eu saber, mas aqui acho que eu estou ouvindo super bem. Mesmo, sim. Você me ouve bem? Agora,
para mim tava cortando, mas agora parou. Quer que eu repita a pergunta? Não, eu entendi a pergunta dela. Eu entendi a pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu escrevi foi poesia. E eu comecei com essa idade, mais ou menos 13, 14 anos, e que, que eu lia na própria escola pública era o que eu tinha acesso, lia Augusto dos Anjos, lia Cruz e Souza, e aí eu tentava escrever, mimetizando aquilo que eu lia, né? Acho que cortou de novo. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver uma coisa. A gente tá te ouvindo bem. Eu vi que a Isabela postou Tá aqui que tá cortando. bem. Eu acho que tá cortando pra ti, mas a gente tá te ouvindo bem. Peraí. Dona Mar, nos abandonou por aqui. Cortou tudo, ela saiu mesmo, gente. Pra mim também cortou aqui, tá? Eu vou chamá-la de volta. Porque acho que a conexão dela não tá das melhores, infelizmente. Então eu acho que ela saiu mesmo da live. Vamos só esperar pra ver se ela volta. Caiu, gente, caiu mesmo. Tudo bem com a cisada, Júlia, tudo certo. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Gente, a conexão dela não tá boa. Ela ainda não voltou. Infelizmente. Que pena. Ainda não. Deixa eu ver o que mais, que mais. Deixa eu já ter acesso aqui às perguntas que vocês fizeram, gente. O Pampa Gaúcho, né? Ela adora falar da colônia, gente. Mar, cadê você? Volte. Ainda não voltou. Essas são as perguntas, né? Sobre o imaginário. Marcele. Mar, volte. Volte para nós. Aí, pessoal, acho que agora ela vai dar certo, viu? Mas ela voltou aqui, ó. Estamos só aguardando. Ainda não voltou, estamos aguardando. Conectando. Aumenta um pouquinho a imagem para mim. Ah, estamos aqui. Não, a gente espera, Isa. A gente sempre espera. Voltou, meu amor. E aí, tá me ouvindo? Voltei. Ah, não abandona a Eu gente botei aqui. o aparelho. Tudo bem? Foi fazer marcha Tudo lá. bem. Agora eu coloquei o aparelho do Wi-Fi aqui porque tava muito, né? Tava lá na sala, agora deu certo. Beleza. Acho que vai dar certo agora. Vai, lógico que vai. Se não der, a gente espera. Tá tudo bem. Você quer concluir o pensamento? Qual que era a pergunta mesmo? Ah, é que eu tava respondendo a pergunta da Karina, né? Da Garina, Né? você estava falando no momento ali das leituras da sua juventude, de mimetizar essas imagens, de escrever daquela forma muito semelhante. Nessa época eu não tinha muito a noção da escrita, da poesia, e acho que custei bastante a me reconhecer como poeta, até porque eu sempre tive, isso é algo muito meu, assim, não sei se outras pessoas têm. Eu sinto até um pouco de... Fico até um pouco constrangida de falar, mas tem que ser sincero. Que é... quando me perguntavam, tu escreve, o que que tu escreve, do que tu escreve, eu tinha vergonha um pouco de dizer, eu escrevo poesia, eu escrevo poemas, porque sempre era uma coisa assim, o que que tu escreve? Tu é jornalista?
E aí, em seguida, vinha a decepção quando se dizia que quando eu dizia que eu escrevia poesia, né? E aí eu sempre me sentia orgulhosa de falar da filosofia e da carreira acadêmica e tinha um pouco de timidez de me reconhecer como poeta. Hoje eu não me importo com isso, mas foi um caminho, assim. Foi um caminho até poder me assumir. Acho que, na verdade, se eu for dizer assim, para responder a pergunta da Karina, faz pouco tempo isso. Não tem muito tempo, sabe? Não tem muito tempo. Nossa, pode se sentir orgulhosíssima do que você é e do que você produz, porque é uma coisa linda. Tem outras perguntas que passaram, inclusive um pedido para falar especificamente de um caderno. Mas agora o Thiago virou aqui as perguntas. Essa última pergunta aqui eu acho super importante, porque você usa as redes sociais de uma maneira muito única, né? E existe essa questão aqui do quanto isso te influencia. Conta pra gente essa relação que você estabeleceu aí com o Facebook, principalmente. Eu já comentei isso, eu acho que algumas vezes lá na outra Casa das Rosas que teve, alguma outra vez eu já falei disso. Mas eu comecei a escrever no Facebook por conta de uma contingência, de um acidente que foi o problema que eu tive com o meu computador. Eu fui formatar, aí eu perdi o Office, perdi os textos que eu tinha em Word naquela época. E aí eu comecei a usar o Facebook como uma plataforma de escrita. Já que eu não tinha o Word, não tinha o Office, eu comecei a usar o Explorer, né, o Internet Explorer, pelo site do Facebook e ia deixando ali. E agora ainda com o recurso de rascunho e aí eu me divirto porque eu acho muito acessível, assim, muito mais acessível do que abrir alguma coisa em Word e tal. E também muito por causa do retorno também que a gente tem e que é uma conversa que se estabelece. Então, às vezes acontece de eu escrever alguma coisa e aí algum leitor, alguém que lê, me traz algo sobre aquele poema, ou um livro que leu e que tem a ver com aquilo, ou um filme que assistiu que tem a ver com aquilo. Por exemplo, o Emanuel, que está lançando agora a Ave Lúcifer, deve estar por aí, ele recomendou para mim um dos textos lá do. Eu acho que eu estava falando sobre Totem e Tabu do Freud, na verdade e tenho usado muito para fazer um caderno novo, uma série nova. E aí ele me recomendou algo que está lá, e sempre lembro que eu tenho que ir lá voltar. Eu preciso ler aquele livro, porque uma recomendação, né, como aquela, vindo naquele contexto e com o comentário que vem em seguida, me, me atrai muito, é algo precioso para mim, eu não quero perder, entende? Então, esse nível de interatividade, de encontros que se tem é algo precioso para mim. E eu não teria conhecido a Urutau se não fosse através disso, por exemplo, né? Sim. Não teria conhecido, não teria entrado em contato lá com o Tiago, tudo, e não teria conhecido tanta gente que eu leio hoje, que amo ler, né? E que me leem também. Então, é uma coisa que eu gosto imensamente. Sim, eu fico pensando como seria uma quarentena, por exemplo, sem isso, né? Ia ser uma loucura. Aí, Ia ser uma loucura. O caderno específico que perguntaram é para você falar um pouquinho sobre o capítulo As Irmãs da Ordem do Lago. Mas eu acho que tinha um outro caderno, então. Principalmente, eu acho que eu já li aqui a respeito do caderno das irmãs mais de uma vez. Né? E a organização dos cadernos, como é que se dá essa organização? Se é algo muito estruturado, muito, né, pensado,
né, a gente já sabe que é, mas enfim, como se deu como tem se dado, porque ainda está em processo, né? Você ainda tem cadernos que estão sendo olhados. Comenta um pouquinho. Para começar com esse das irmãs, que é um caderno que não começou agora também, não é um caderno mais novo, ele é um caderno antigo esse, começou bem lá atrás. E tem a ver com uma relação muito forte que eu tenho com a religiosidade, com o tema da religiosidade. São cenas que me vêm agora e que são muito típicas no interior do Rio Grande do Sul, pelo menos. Essa imagem da casinha da Santinha sendo levada no bairro, né, de uma casa para outra. Eu não sei se isso existe aqui em São Paulo, eu nunca vi, mas lá no Rio Grande do Sul, lá na cidade onde eu nascia, eu lembro assim que se tinha que levar a Nossa Senhora com uma caixinha junto, né, que era para botar as moedas também. Aí se levava, fazia uma novena em torno daquilo e tal. E então eu acho que a figura a figura do fenômeno religioso, da entrega ao que quer que seja um Deus e, ou uma deidade nesse sentido, sempre esteve presente de alguma forma na minha vida mesmo. E, e mais ainda quando eu comecei a estudar algumas ordens, a ordem da Cartucha, a ordem das Irmãs Carmelitas, por conta mesmo, e comecei a ler a respeito de votos de silêncio, votos de clausura, votos de pobreza. E principalmente em relação aos votos de silêncio, acho que esse é um lugar, até um lugar comum para o poeta, essa busca pelo silêncio. A clausura é algo muito meu. Eu comento que não mudou nada a minha vida na quarentena, porque eu tenho o privilégio de poder ficar em casa. Para mim é um privilégio poder ficar em casa. Gosto imensamente de estar em casa, não sinto falta de sair e não tenho precisado sair. Então, não são caminhos de encontro com essas irmãs que são irmãs míticas, são imagens míticas dentro de mim que já vinham através desse compromisso meu com a clausura, com o silêncio e com a pobreza. Nesse caso, eu vinculo muito ao estágio anorético que eu tive, ao estágio da anorexia, que foi lá com 14, 15, 16 anos, em que eu abdicava de comer. E aí eu li mais tarde que há uma associação entre o emagrecimento e a santidade, como se ao renunciar à comida se estivesse praticando um tipo de ascese interior. Então eu sempre me reconheci nessas figuras que para mim nunca existiram no concreto, mas existiam subjetivamente. E aí que eu escrevi As Irmãs da Ordem da Lagoa, que vem, eu acho que é uma variação ainda dessa figura enclausurada, magra, que renuncia, que tem uma prática da sexualidade que é pela via da renúncia e do enrugamento. Depois eu escrevi um texto até que fala sobre passar sal sobre uma mulher que sente o suor e leva até a vagina, a buceta, né, como eu chamo, para ser mais explícito. E aí ela se enruga, ela desidrata como se fosse uma lesma. Então, esse da mulher que se entranha, que se esclerosa, é muito forte e vem pela santa. Acho que o Vlad pegou isso de forma muito forte. Eu acho que o Vlad pegou o nervo, entende?
quando ele fotografou aquelas mulheres daquela maneira. E eu identifico assim, claro que o leitor, quem tem acesso ao texto, tem mil outras interpretações e pode viajar como for. Mas se eu for dizer para ti, tentar me explicar, eu vou por aí. Mas tem duas perguntas. É engraçado que eu te chamo de Má, né? Mas tem duas perguntas. Uma, já que você citou religião, perguntaram se você segue alguma. E uma outra específica a respeito do que você tem lido. Você comentou que conheceu gente, que lê gente, falou de algum. Mas quem é que você tem lido atualmente? De preferência, alguém contemporâneo, assim. Então, a religião e suas influências, ou suas preferências de leitura, como você queira. Eu tenho lido muito, tenho lido para fins de estudo mesmo a própria Bíblia de Jerusalém, o Antigo Testamento, que é uma coisa que eu já devia ter feito e não tinha feito ainda. Tenho gostado muito, ainda nessa temática da religião, dos poemas que a Adriane Garcia tem publicado a respeito, recuperando figuras femininas bíblicas. E li assim por vontade, talvez por saudade, sei lá, por alguma coisa, muito do Cesare Pavese, e tenho lido bastante o livro da Raquel Gaio, inclusive de vocês, saiu, né, o Manchar a Memória do Fogo, que eu acho que tem muito trânsito com essa figura feminina que aparece no A Mulher Submersa. Gosto muito da temática da Raquel, acho ela uma poeta fantástica. E gostei muito de ter conhecido na live anterior esse moço, o Tiago. Nossa, incrível. Achei fantástico. Gostei, até falei para o Domênico, nossa, que bom de ouvir, que texto que flui no ouvido, né? Então, acho que não é porque eu tô junto com vocês, assim, mas acho que quando eu quero ler assim poesia contemporânea e coisa nova e muito muito boa, eu sei que na hora tal assim eu vou ir lá no catálogo, nos livros lá e vou encontrar, entende? A antologia Quem Dera tá linda também. Mas assim, agora do que eu tenho lido, eu tô lendo muito Freud, do Totem e Tabu, e o Moisés e a Origem do Monoteísmo, para fins de estudo pessoal, a Bíblia, o Cesare Pavese e a Raquel Gaio, assim. E eu não costumo ler linearmente, eu acho que eu vou lendo aos poucos. A Alejandra Pizarnik também foi uma poeta que eu tive acesso agora, acho que a obra completa dela. A Nina Risi publicou uma tradução muito incrível também, e eu vou indo muito assim, pelo que eu estou trabalhando no momento e de forma muito intuitiva, assim, estou sentindo falta de algo que tem a ver com o campo, então eu vou ler o Pavese. Estou mais vinculada com essa figura da perda, da perecibilidade. Então, eu sei que na escritura da Raquel, por exemplo, da própria Roberta Tostes, que é outra poeta fantástica que eu gosto de ler, eu vou encontrar algo assim. E aí é um pouco por aí, sabe? A Karina, que está aí, tem escrito coisa fantástica também, a Maria Eduarda. Eu leio muita coisa no Facebook também, então às vezes eu não guardo o nome, sabe? Mas eu sei, nossa, eu acho que as mulheres têm feito um trabalho muito massa nisso, assim. Essa mulher tem feito algo muito interessante, tem feito algo fantástico. Eu preciso estar atenta. Aí, às vezes, eu salvo o post, guardo, assim, para ler com o tempo depois. E é muito, muito assim. É caótico, em resumo, mais ou menos como é escrito. Uma delícia, na verdade. Eu tô adorando, assim, a gente tá formal, parecemos até duas pessoas. Ainda bem que ninguém vê nossas conversas no WhatsApp, né? Porque senão iam ficar chocados. Mas a gente tá aqui toda centrada, lindo, chique, finas, assim, uma live muito fina. Uma, eu vou pedir para o Thiago falar com você então um pouquinho, principalmente para
falar, né, desse processo que está terminando. O pessoal que está aqui, as compras do livro da Má, que forem realizadas nesse momento, eles vão todos autografados. Então, assim, a gente está encerrando esse processo de venda, de pré-venda. Lógico que o livro vai estar à venda aí no site, mas esse momento de pré-venda. Eu contei para a Má hoje mais cedo, assim, o Brasil inteiro comprou esse livro e está na expectativa de recebê-lo, assim. Então, assim, é gente de tudo quanto é lado. E eu vou deixar o Thiago falar um pouquinho, e daqui a pouco eu volto, e aí acho que a gente pode ter um momento de leitura. Tá bem? Tá. Vou trocar. Oi, E aí, Thiago, tudo bem? firmeza com você? Beleza, estamos bem. Marcelo, parabéns pela sua publicação. Parabéns. A gente está fazendo, na verdade, um processo de lançamento online, por isso tudo que está acontecendo, né? E eu, tipo, eu estou bastante emocionado porque eu tenho muito orgulho de estar publicando o seu livro. Eu tenho muito orgulho mesmo. E eu não vou tomar muito tempo da sua live, tem muitas perguntas, eu não sei nem se vai conseguir contemplar todas essas perguntas. Mas eu queria deixar um comentário para você aqui, em específico do seu livro, e até para quem não sabe do processo, eu entrei em contato com a Marcele acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E tem uma imagem do livro do Radu Anassar, que eu sempre penso nela quando eu penso nesse processo do Lavoura Arcaica, que é a imagem de quando o menino faz uma arapuca e fica esperando as rolinhas de baixo, depois ele fala que meus pássaros eram livres de voar, né? E eu sinto que esse processo com você foi um pouco isso, foi um pouco de cevar, de cuidar, de, né, dar um pouco de afeto, porque eu senti que a publicação que você tinha que ser um processo afetuoso antes de qualquer coisa, né? Posso estar equivocado, você pode falar depois, posso estar equivocado, você pode depois falar pro pessoal aí, mas escrever é um peso também, de alguma maneira. E eu sinto que para você também tem esse peso, a escrita. E é muito difícil a gente abandonar aquilo que a gente está produzindo e encerrar. E eu sei que para você foi um processo complicado e difícil e doloroso, né? Muita angústia, idas e voltas. Então, antes de qualquer coisa, tenho muito orgulho de ter tá publicando o seu livro. Queria comentar que qualquer coisa que eu tenha feito durante esse processo que não tenha te agradado, ou que alguma coisa tenha entrado, a gente tenha entrado em debates, sempre foi com muito amor pelo teu trabalho, tá? Porque eu tenho muito zelo. Eu posso dizer, como editor, que leio cerca de 1.000 originais por ano, que você é uma das minhas poetas prediletas na contemporaneidade. E eu falo, então, como poeta também. Você é uma das poetas que eu cito que me influencia na atualidade. E você, de fato, você vendeu livros do Amazonas a Porto Alegre, porque a sua obra ela é extremamente representativa. E a gente nunca sabe o que a história vai dizer, mas se eu pudesse apostar as fichas, eu digo que a tua poesia fica, tá? Então, parabéns pela tua publicação. Uhum. Tá bom, Thiago. Fico grata, sim. Acho que foi um processo bem difícil mesmo, né? Para mim, pelo menos, foi difícil porque eu tenho eu tenho uma retenção muito grande com aquilo que eu escrevo. E é retentivo para mim. É um apego mesmo. E isso com tudo, assim, com todos os cadernos. Então, foi realmente difícil, desde o início lá, 2017, até o momento de organizar. E eu pensava assim, meu Deus, isso tudo está extraviado, eu não tenho isso organizado. E aí, quando eu pegava e colocava assim no Word, aquilo desorganizava, e eu pensava, tem que recortar, tem que mudar. E, e acho que a gente trabalhou muito junto para o livro nesse sentido, para ele acabar como ele acabou, assim. E acabou como vai começar agora, na verdade, esse Sim. processo de entrega para o mundo, né? Acabou no sentido de assim ter finalizado algo e ter aberto para aquilo que vem. Então,
Fiquei muito feliz. Desde o começo, na verdade, eu já amava a Urutau, lá antes ainda de ter contato contigo. Fui ter contato contigo porque eu achei, nossa, que fotos bonitas a do casamento do Thiago. Nossa, do Thiago e da Deus. Nossa, o Thiago é da Urutau. Nossa, eu adoro. Aí que eu vinculei o Thiago com a Urutau, porque eu não tinha vinculado. E aí pelo livro da Nídia, mas não foi lá que a Nídia publicou, mas é muito legal, muito esmero da editora, né? Então foi algo que me chamou a atenção desde o Sim. início. Mas eu queria comentar, Marcele, que o seu livro foi um livro que eu pus toda a minha energia mesmo. Eu revisei, a Débora também, inclusive eu tenho que agradecer profundamente a Débora nesse processo do seu livro, porque ela foi revisado milhares de vezes mesmo. Eu estava revisando, a gente estava revisando o livro ontem, para você ter uma ideia, porque a gente quer que não saia nada no livro, a gente quer que saia perfeito, e porque é mais do que merecido, né? E eu não sei, eu acho que talvez para próximos livros, né? Porque o que eu falei outro dia, o caminho de uma poeta não é para um livro, é para a vida, né? Talvez seja mais tranquilo, seja mais fácil, seja mais orgânico, porque tudo na vida é uma retenção de experiência de alguma maneira. E eu entendo a sua dificuldade de ir e voltar, porque é difícil a gente abandonar mesmo aquela linguagem que a gente cultiva durante tanto tempo. É uma coisa que está internalizada. É muito difícil. Mas, Marcelo, eu vou, antes de você falar, você pode comentar o que eu falei, mas eu vou deixar aqui a Débora ficar a live para dar tempo, senão vai cortar a live. A gente quer ouvir você falando, quer ouvir seus poemas. Então, eu vou te deixar um beijo. E Tá bom. Tamo junto, tá? Thiago, valeu por tudo aí. A gente vai se dar um abraço ainda presencialmente, Ah, né? vai, eu vou fazer questão. No futuro, se você, como eu sempre falo, eu sei que está nesse momento, mas no futuro eu tenho certeza que seus leitores vão adorar fazer um lançamento presencial também. Tá bom. Um beijo pra você. Beijo, Thiago. Voltei. Daí, Debbie. Tô aqui de volta. Ai, que graça, né? Eu penso nisso, em quanto tempo a gente tem em contato, né? Já faz 1 ano e meio que eu casei, eu acho. Nossa, e como a gente se apaixonou uma pela outra, né? Foi uma conversa muito deliciosa. Eu lembro que tiveram contato. Ai, Eu lembro delícia. os áudios, Uma, 10 minutos. a gente tem 10 minutos. Então, assim, Quanto? 10 minutos. O Thiago acabou de me mostrar aqui o relógio, a gente tem 10 minutos. Então, assim, lê pra gente, eu acho que tá todo mundo aqui querendo te ouvir. Você pode fazer uma escolha de um poema do livro ou de um outro, inclusive desses novos que você está trazendo. Fica à vontade. Eu vou ler um poema do livro e se der tempo, de repente, alguma coisa da nova safra aí. Fechado. Então, vou ler um poema do Caderno dos Fins, que fecha esse Caderno dos Fins e está lá no comecinho da Mulher Submersa, é o primeiro livro. Outros amaram em mim a mulher. A ti peço para amar a sombra. Ama-me os fios de cabelo que caem, o farelo à ponta dos dedos, as unhas recém-lixadas. Ama na minha boca a palavra que nunca é dita. Ama nos meus livros aquele que achei num sebo e que decidi comprar só pela dedicatória, datada de junho de 1732. Ver a caligrafia de um morto desejando boa leitura a outro morto. Duas mãos se encontrando assim, cobertas de esquecimento e pó. Esse tá lá no Caderno dos Fins. Eu tô procurando aqui, tá, Débora? Porque a gente não... Procure em paz. Enquanto você procura, eles falam, não, 10 minutos não. Gente, o Instagram corta mesmo, depois de 59 minutos, quando dá 1 hora certinho por isso. Mas acho que ouvir essa mulher é incrível. Lê mais. Manda bala. Aqui
aquele do Face é muito longo, eu vou ler um outro pequeno aqui do livro também. Esse é de um caderno lésbico, na verdade. Ele é de um caderno de duas mulheres, curtinho, e acho esse um poema interessante. A Renata comentou comigo, que talvez esteja aí ouvindo. Pelo tanto de água no chão, o rastro indo do banheiro até o quarto, uma mulher sabe da outra, se ela lavou ou não o cabelo hoje. Pelo desfiado da costura, percebe que aquela é a calcinha que ela mais usa. Pela semente de maracujá que ficou retida na base das suas costas, quase entre as nádegas, vê que ela prefere sabonetes desses naturais. Tocando o seu peito, reconhece o sutiã que se ajusta ou se ela costuma andar sem. Pelo gosto do seu sexo na língua, descobre o sangue vindo nos próximos dias. Nada precisa ser dito. Tudo se sabe, se pressente. Depende de tantas palavras o amor de um homem por uma mulher, mas uma mulher ama a outra em silêncio. É muito delicioso te ouvir. É porque eu li tantas e tantas vezes os teus poemas que assim eu consigo falar junto praticamente, mas com a tua voz é uma coisa totalmente outra. Mas eu vou agradecer por você ter participado, por ter assistido as outras lives dos meninos esse final de semana todo, né? Do Igor, do Yuri, do Thiago hoje. Amanhã a gente tem mais duas. As meninas, inclusive, estão aqui, que é o da Mariana e da Jéssica, duas poetas sensacionais. Mas, Má, o teu livro, e eu já deixei isso aberto para todo, o teu livro é o livro mais esperado da minha existência mesmo, porque é apaixonante, é apaixonante. Então, eu acho que a circulação dessa tua escrita é a coisa mais linda que já existiu. Obrigada. Que Obrigada massa! por tudo. Agradeço também. Manda teu recadinho final. Oi. Agradeço vocês, acho que, nossa, para mim foi um baita aprendizado, assim, ter contato com vocês. Eu já escrevia, mas nunca tinha tido contato, assim, com o trabalho de vocês. É fabuloso, é fantástico. Tenho o maior orgulho de... O Thiago falou de orgulho, né? E eu, assim, tenho o maior orgulho de estar junto com vocês na Urutau, porque é lindo o trabalho de vocês. As lives estão, assim, ótimas de assistir. Deu tudo. Tudo devia ter um programa, um talk show, sei lá. Porque é fantástico. A mediação, assim, tá demais. Eu às vezes vou lá se a Wi-Fi pega direitinho, eu vou lá e falo, olha, escuta esse poema, que massa, olha aqui esse comentário, porque tá muito legal, assim, de assistir, tá lindo mesmo. Que ano difícil e que a gente teve que aprender a se reinventar, né, Débora? Então, assim, de repente, vocês vê o pássaro, né? A Urutau é um pássaro. O símbolo da Urutau é um pássaro. E esse pássaro, de repente, se refazer e alçar outros voos de outras maneiras, mas saber que não se esmorece, né? Saber que não dá para deixar se abater. Isso é fantástico, assim. Para mim tem sido um aprendizado isso, não só o lance do livro, mas todo esse momento com vocês também. Nossa, pra gente também, ó, de arrepiar, porque a gente passou aí por algumas semanas de enlouquecimento mesmo, e aí, de repente, esses autores todos que estão participando com a gente aí desses lançamentos online, dos financiamentos que estão acontecendo, assim, todo mundo numa vibe tão amorosa, tão afetuosa, que não tem como dar errado, que é algo que está aí, que está dado, né? Tem alguém perguntando, o Alfredo está perguntando sobre a compra pelo site, o Thiago já vai te responder, viu, Alfredo? Ele está lá escrevendo. Mas, Má, eu amo você, eu amo sua escrita, sou sua fã eterna, e eu acho que os nossos caminhos... Eu amo vocês um monte, né? A gente vai se inscrevendo, vai se achando ali, e é muito massa tudo. Graças a Deus deu tudo certo aí. Deu. Graças a Deus e a deuses e a todos os orixás, para falar
do Tiago Thiago. lá. Eu amei aquele livro, eu preciso ter. Gente, eu tô super seduzida, assim, pelos livros aí desse final de semana. Má, eu vou te agradecer para não cortar e ser uma coisa desagradável. E eu acho que a gente tem que se falar mais vezes. Quando esse pessoal todo receber esses livros, eu acho que a gente deve retomar essa conversa, porque vai ser um outro momento, né? Todo mundo ali com o texto na mão, com as fotos do Vlad na mão, que estão sensacionais. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. A gente retoma. Oi? Tá bom, então. Tá bom? Digo, é outra coisa que eu começo a sentir, né? Sim, claro. Má, obrigada. E todo mundo que tá aí, muito obrigado, viu, gente? Obrigada mesmo. Valeu, a gente se fala aí pelos caminhos da vida. Sempre. Um beijo, meu Um beijo. amor. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.